retornamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, falando sobre matéria elementar. Estamos aqui na TV Mundo Maior, assim como na TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, vou ler aqui uma citação para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Ela está na página 253 e 254 do livro, se você quiser estar me acompanhando. Ao longo de sua trajetória evolutiva, identificamo-lo com vários nomes, principalmente na codificação espírita, como mencionamos na abertura do capítulo anterior. O anjo das crianças, evocado por Kardec, foi um elemental com apenas uma encarnação como ser humano, declara em seu depoimento, Revista Espírita, abril de 1860. Há ainda muitas outras forças das quais não supondes mesmo a existência. Há o espírito das flores, o dos perfumes, os há aos milhares. Então, Sebastião, isso aqui já foi visto na série anterior, onde já estávamos falando sobre os elementais, só que do reino pré-humano ao mental, né? Mas é interessante ressaltar o ir e vir como aprendizado e evolução, e também as tendências e escolhas acontecendo já neste nível consciencial, né? Exato, e quando terminamos lá com Pietro Baldi, nós viajamos do pré-humano com André Luiz até chegar no reino mental com Pietro Baldi, nós vimos o próprio Pietro conversar com esses elementos no próprio laboratório mental. Ou seja, com essas forças elementares, com essa matéria elementar como seres vivos. E a partir dali poderia combinar a formação de um elemento subatômico, por exemplo, um bóson de Higgs, um lepton, um quark, um meso, qualquer elemento para dar a origem ao que nós conhecemos como bioenergia. Então esses elementais existem em todas as instâncias e estágios da natureza, formando toda a base estrutural, como nós dissemos, e principalmente na elaboração, construção e governo do nosso corpo biológico e corpo perispiritual também. No corpo biológico vimos claramente com Camilo Flammarion, e no corpo biológico espiritual ou perispiritual com Ramatiz em Fisiologia da Alma. Camilo Flammarion na obra Narrações do Infinito, que colocamos na 4ª edição. Ok. Quer complementar algo mais nesse sentido? Só para lembrar que os elementais formam a matéria mental, porque já é composta de seres vivos, e são eles que estão gerenciando esses elementos como matéria mental, e quando nós os convidamos, a partir da frequência do pensamento, eles que já fora matéria elementar, energia universal, agora está como matéria mental, eles têm uma experiência mais longa, é uma trajetória já muito grandiosa, e já atendem com muita rapidez e facilidade o que nós queremos construir. E eu costumo dizer que nós damos a ordem, temos o desejo, acionamos a vontade, o pensamento, e são eles que fazem acontecer. Porque eles é que dão forma aos nossos pensamentos, como matéria mental, como emoção, que também são eles, porque Allan Kardec, como instintos, chamou-os de protetores invisíveis. Então, como instintos ou como emoções, nós podemos dizer, eles é que dão vida ao nosso pensamento. Porque esta matéria mental, mesmo sendo seres vivos, eles vão dar forma inicialmente, porque é uma agregação agora de incontáveis elementos. Mas quem vai dar vida a este novo ser? Os nossos sentimentos, desejos, emoções, as nossas intenções. Porque agora eu estou usando a matéria mental para formar a bioenergia, que pode ser para reorganizar o corpo, pode ser para reestruturar o perispírito, pode ser para a iluminação da consciência encarnada ou para a reorganização dos seus campos de inter-relação. Então eu que vou direcionar o que eu vou, em que eu vou transformar. E eu posso criá-los, inclusive, em várias facetas. Porque se eu pegar os princípios inteligentes, sou eu que vou criar a matéria elementar, dependendo da minha consciência. Se eu assimilo a matéria elementar, sou eu que vou transformá-la em energia universal. Se eu assimilo parte da energia universal, sou eu, com essa consciência ampliada, que vou transformá-la em matéria mental. Se eu estou assimilando a matéria mental, sou eu que vou criar os elementos subatômicos. E assim sucessivamente. Ok. Bom, ainda na página 254, vou ler mais uma citação. Embora André Luiz ensine que tudo é espírito, as denominações iniciais utilizadas por ele foram em nosso lar, servidores do reino vegetal, em libertação, mente infantil e vidas inferiores, nos domínios da mediunidade, matéria mental determinante,
Acrescenta ele que essa matéria mental é composta de vidas inumeráveis em ascensão. Então aqui, André Luiz vem nos trazer outras denominações destes seres, né, com base mesmo na função que eles desempenham. Mas você poderia explicar matéria mental determinante? Por exemplo, eu assimilo a matéria mental, porque nesse momento que André Luiz dissera ou trouxeram-nos a informação, foi questionado dessa forma por ele mesmo ao espírito Aulos. Em que mecanismo se baseia o passe, a arte de curar? E Aulos começa a definir a explicação. Fala, antes da matéria, dos átomos, existem as partículas subatômicas. Ele ainda fala naquele momento. O átomo já não é mais o tijolo indivisível da matéria. Antes dele, as partículas atômicas. Antes, partículas subatômicas, podemos colocar, antes a vida mental determinante. E culmina dizendo, tudo é espírito, porque por trás da matéria mental, hoje sabemos que existe a energia universal, depois a matéria elementar e mais tarde o princípio inteligente. Naquele momento não foi falado essas outras frações. Matéria mental determinante por quê? Porque eu assimilo essa matéria ou ela já determina por si. Porque se eu não conduzir a matéria, ela me conduz. Porque a mente não vive sem essa matéria, sem esse energismo. E já são forças criadoras que já passaram por vários universos e adquiriram várias experiências. Então elas determinam, segundo a lei que trazem em seu íntimo, o processo evolutivo, automaticamente. Então, ou eu dou diretrizes e acelero o processo, ou elas vão dar diretrizes conforme estabelecem a lei de evolução. Por isso, matéria mental determinante. Ou eu a transformo em vida subatômica, ou ela se transformará ao contato com a minha mente, criando matéria para manter o já existente, ou transformando-se em algo mais nobre, segundo o que eu pensar, o que eu sentir. Então, de alguma maneira, sempre vai haver essa interação. Não tem como. Para começo de conversa, nós não conseguimos pensar sem interagir com essa matéria. E quando interagimos, alteramos a sua estrutura. E se eu não interajo com ela no sentido consciente do termo, ela vai viajar para dentro do meu universo. Assim como, lançado uma semente ao solo, se dermos as condições necessárias, ela vai assumir, por conta desse automatismo, dessa força determinante, os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz, e vai se fazer como unidade, como consciência, como um ser em evolução. A matéria elemental também, já que a mente não para, é uma força inesgotável e inestancável, baseado nos automatismos, no que eu pensei anteriormente, ela vai continuar criando aquilo que foi pensado anteriormente, principalmente o que está na área do subconsciente, o que gerencia o meu universo psicofísico na atualidade. Então ela vai alimentar os meus instintos, as minhas sensações, as minhas emoções, os meus sentimentos, enquanto eu não interferir, ou alguém não interfira beneficamente no meu processo evolutivo, vai continuar aquele automatismo. E a mente vai assimilar, construir e expressar o tempo todo, ininterruptamente. Tá, então quanto maior consciência eu tiver disso, melhor, né? Porque senão Exato. eu sempre vou estar pautado nesse automatismo, seja ele qual for. Exato, porque essa matéria determinante, se eu pegar ela na origem, eu poderia dizer, é uma matéria cósmica, a expressão da mente cósmica. Tudo bem, ela vai ser chamada ou nominada nesse momento de éter cósmico, de psiquismo divino, ou as frações dela de princípios inteligentes do universo. Também vai ter esse mecanismo de força determinante. Mas a matéria mental em si, imagine quantas mentes já pensaram. Se fossem só Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, que bom que essa matéria determina o meu comportamento, mas não é sempre assim. Ela pode chegar no meu cenário e trazer convites e às vezes impor condições para que ela permaneça e às vezes até deprimente. Basta pensarmos que o energismo do corpo físico é um fluido condensado, um fluido vivo tangível. Quando nós comemos um alimento mais denso, que é um aglomerado de fluidos condensados, de matéria mental e várias outras frequências, a depender do que se come, nós podemos ter o nosso comportamento alterado. Não apenas o comportamento instintivo, mas emotivo, na área dos sentimentos, até na solução, ou melhor, na sugestão de pensamentos, inclusive.
a partir de um alimento que nós comemos, por exemplo. Até porque ele traz na sua estrutura esse energismo e gravou também a força mental, emocional, dos sentimentos, dos desejos de várias frequências de vida que estiveram em contato com ele na área humana, por exemplo. Tá, eu ia até te perguntar mesmo se isso tem a ver com a frequência, né? E você está trazendo que, inclusive, a frequência daquilo do qual nos alimentamos. Exatamente. Por isso que hoje não consideramos mais simples ato de alimentar ou simples ato de comer. Mas estamos trazendo informações referenciais, até instintos, sensações e emoções para dentro do nosso cenário. E se não tivermos consciência, ao invés de conduzir, seremos conduzidos. Okay, então isso é muito sério, né? Novamente, é esse convite para, até lembrando do programa anterior, trazemos esse querer, saber e amar. Então é essencial para a nossa trajetória evolutiva. Com certeza. Se não quisermos adoecer e trazer outros malefícios para a nossa vida, né? Então, com o intuito de despertar nossa consciência, então vamos rumo a esse estudo. Exato. Por isso que no capítulo 7 nós já começamos essa atitude de consciência de forma criadora. Porque no capítulo 1 nós sugerimos o tema geral, o conhece a ti mesmo. Foi a proposta, estabeleceu-se a proposta. Não tem como eu conhecer-me sem ter noções do que significa a consciência cósmica. Por isso, no capítulo 2, a noção, pelo menos superficial, de Deus, as leis, o macrocosmo, e ao mesmo tempo o microcosmo. No 3º capítulo, mostra a nossa origem, natureza e destinação, quer dizer, o ser na origem, o seu processo de individualização. No 4º, o seu veículo de expressão essencial, que é o veículo de expressão da mente, que é o universo perispiritual, esse laboratório divino. No 5º, o ser já individualizado e as suas subdivisões. No 6º, os elementais, do pré-humano ao reino mental, como força criadora à sua disposição. E agora, no 7º, já começamos como pequenos deuses de fato. Ok, vamos então continuar daqui a pouco o nosso estudo. E você que está aí acompanhando o programa de hoje e quiser se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar para 0800 12 18 38, aproveitar as vantagens e saber que de alguma maneira você vai estar colaborando com esta grande obra. Então, vamos agora para um intervalo e voltamos já para dar continuidade ao nosso estudo. Continue conosco.